pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 90, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o Bruno Henrique é o Pantera Negra da Gávea. Fala, ouvintes rubro-negros do Flamengo Cast. E teve gente que falou que Bruno Henrique seria o novo Bruninho. Você exagera só um pouquinho no que os outros falam, né, o Simeone? Enfim, saudações galera do mal. Saudações galera do mal, meu nome é Marcela e não ignore essa mensagem. Pense consigo. Será que Bruno Henrique está em primeiro lugar no seu coração? Se não estiver, pare tudo que você está fazendo agora, entendeu? E ouça a palavra de Bruno Henrique. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos porque precisamos falar sobre Bruno Henrique. Meus amigos, o que tem sido esse homem no Flamengo esse ano, recentemente chamado para a seleção, convocado para a seleção brasileira e simplesmente sendo um dos maiores destaques, do Flamengo e do futebol brasileiro. Vamos falar disso muito mais. Por quê? Por quê, Tite? Por quê? Seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar. E vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Marré, remador, sacanoa no viral, chego Flamengo. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Parece que não percebeu que eu estou completamente em suas mãos. Sua felicidade é sua opção. É sua opção. Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Eu gostaria já de puxar esse programa aqui pra gente começar. Antes até a gente falar da temporada do Bruno Henrique, que ele vem jogando, temos que voltar a um tema muito importante que o Gonzaga puxou muito bem aí, que é a convocação do Bruno Henrique e o que tem ocorrido com os jogadores do Flamengo quando são convocados na seleção brasileira. É importante lembrar. O quanto o Flamengo perde se o Bruno Henrique, se acontecer com o Bruno Henrique... Bem lembrado já, perigo para o restante da temporada, né? Temos aí um grande risco de perder o Bruno Henrique após a volta da seleção brasileira. Né? Exatamente. Tite, eu acho que o Tite deu um tiro correto aí para prejudicar o Flamengo com essa convocação. Que ele poderia minar do time do Flamengo, ele escolheu logo o Bruno Henrique, né? Exatamente. Porque corria o risco de chamar mais gente, de Gabigol e aí desfalcar, seriam dois desfalques para o resto da temporada. O que muito se discutiu quando saiu a escalação, quando saiu a convocação, perdão, foi o merecimento, se o Bruno Henrique merecia a seleção brasileira, porque todo mundo falava que ele tinha a mesma posição do Dudu nunca tinha sido convocado. E antes de mais nada, eu vou repassar para vocês dois aí a pergunta. A convocação é merecida? Mais do que isso. Porque eu acho que é merecida pelo que ele vem jogando, mas seria a melhor opção para aquela posição e tudo mais? Tem outros nomes. Vocês convocariam especificamente o Bruno Henrique? O Tite convoca, só para lembrar para você, Marcelo, o Tite convoca o Fagner. Então qualquer um merece a seleção, tá bom? Mais sério agora, eu acredito realmente que sim. Só uma pergunta primeiro, o Bruno Henrique tem algum histórico no Corinthians? Porque é a única explicação que o Tite tá chamado, né? É um bom ponto, olha só, ele realmente mereceu. Não, tem dois, ele esqueceu que tem dois históricos. Tem dois históricos que o Tite tem de convocação, que é convocar jogadores do Corinthians e não convocar do Palmeiras. Nesse caso, o Bruno Henrique não tem história no Palmeiras, então tem um aval para ser convocado. E é um ponto também importante, importante também. Porque se ele já tivesse jogado no Palmeiras, aí ele teria sido convocado. Exatamente. Mas Marcelo, aí realmente é justo. Porque, porra, o time do Palmeiras contrata um monte, aí um dos 50 lá contratados lá que é destaque da primeira, segunda divisão, tá numa má fase e vira banco. Aí bota um outro, tenta um outro, mas até acha um boa fase de 5 anos, cara. Mas, gente, assim, foda-se do tudo, né? Vamos ser honestos. Perdão aí quem estiver ouvindo no Spotify, provavelmente o Spotify não vai recomendar a gente, mas só que não importa. Você tá tirando o nosso público do Spotify. Eu não tô me importando. O Simeone prejudica esse programa da mesma forma que a seleção brasileira prejudica o Flamengo. Não, é verdade. Todos os jogadores que jogam no Brasil, né? Porque o Neymar, você tá vendo.
Tá vendo? Neymar foi convocado e tá nessa fase que tá. Ah, mas aí a culpa não é da seleção brasileira, a culpa é da Nájila Trindade. É porque a Nájila Trindade falou pra ele parar que estava doendo e ele não parou. Não, a culpa, tadinha da menina, ela não tem culpa de nada. Porque ele não fez nada com ela. Imagina. Literalmente. A menina... Mas não vamos entrar em... Roubaram o tablet dela. Roubaram, exatamente. Roubaram a porta dela abrindo a maçaneta. Mas enfim, não importa isso. O que importa é... Tanto faz se o Dudu não vai pra seleção, porque a seleção não deixa de ganhar ou perder ou empatar por causa do Dudu. Até porque ele não nem está todo lá, mundo que ganha, perde. Todo mundo que perde, ganha também. Ou empata também, sabe? Você tá esquecendo disso. Até porque eu perguntei, porque o Neymar também foi convocado. Tem esse ponto também. E a gente sabe que o Bruno Henrique joga pra caralho e tal, mas, irmão, ele não vai ser titular com o Neymar lá. Desculpa. Porque a pessoa que pensa que o Neymar vai ser banco do Bruno Henrique, porra, ainda não. Daqui talvez até o final do ano. Não, brincadeira. Mas, cara, então, e o Neymar está sendo levado pela mesma maneira do Bruno Henrique, pra gente testar e ver como que está o jogador. Então, a prioridade, pelo menos nesses 2 amistosos, seria do Neymar, na teoria. Certo? Ninguém discorda. E o Tite fez aquele negócio de não levar nenhum jogador, 2 jogadores do mesmo time. Então, o que eu acho que foi o seguinte, eu acho que o Tite pensou, porque a gente pergunta do Dudu e tudo mais, o Dudu não tem essa seleção, toda a imprensa fala e tudo mais. Só que eu acho que o Tite chegou no Bruno Henrique por outro motivo. Eu acho que o Tite pensou no Gabigol, como todo mundo falou essas últimas semanas, os últimos meses, e ele pensou, não vou levar o Gabigol, acho que o Bruno Henrique do Flamengo é a melhor opção. E ele levou o Bruno Henrique por ser do Flamengo e não pela posição que joga. Se fosse pela posição, eu acho que o Dudu tem mais merecimento. Não por necessariamente estar jogando melhor agora, mas por estar jogando bem há mais tempo. Só que eu acho que ele não levou o Bruno Henrique pela posição. Acho que ele levou por ser do Flamengo, levar um jogador do Flamengo. E na ocasião ele deve ter cogitado o Gabigol e deve ter achado que o Bruno Henrique seria uma opção melhor. E até também porque teve aquela questão... temos que levar em conta que... Peraí, eu ia falar, esqueci que tava no mudo aqui. Tem até porque, uma observação nessa questão aí, porque o Tite parece, não sabemos até onde isso é verdade ou não, ele tentou balancear ali, fazer uma convocação de cada clube, no caso, né, dos que ele ia convocar, para não sofrer perdas no clube perante outras competições. Tanto o Flamengo só foi um, como o Grêmio também só foi um, e foi a desculpa, pelo menos a justificativa que ele deu. Então o Flamengo tinha aí o... Não, o Cebolinha não foi, não? Não, ele levou naquela posição, ele levou o Neymar e o Bruno Henrique. Ele não levou nenhum jogador envolvido na semifinal da Copa do Brasil. Nenhum do Inter. Tem isso. E porque do Flamengo tinha o Felipe Luiz, que a gente avisou que quando fosse vir pro Flamengo, ele não seria mais convocado. E o Gabigol também corria risco aí de ser chamado e não jogar nunca mais no Flamengo. E isso me lembra outra coisa, ele também não levou o Felipe Luiz, porque ele só levou o Bruno Henrique do Flamengo. Ele levou Jorginho, nosso Jorge, tanto jogador do Santos pra ele levar, aí ele foi vendo, por que eu posso levar do Santos? Aí ele, o Carlos Sanches não é brasileiro, Soteldo não é brasileiro, ele foi tirando os que não são brasileiros, só sobrou o Jorge. Pois é. O resto é estrangeiro. O Jorge é um caso mais de investimento, tem a seleção sub-23, né? É uma possibilidade também de... mais pra frente, né? Assim, uma coisa que a seleção francesa fez muito ao longo dos anos, e a alemã também, né? Que, enfim, conseguiu, um mérito em 2014, em 2010 levou jogadores de base, assim, bem... Assim, o Ozil ninguém conhecia direito, Miller ninguém conhecia direito e foi titular, inclusive. Meteu gol pra caralho. Eu não sei se o Guts já estava, mas eu lembro de um amistoso em 2009, 2010 que ele estava com o Brasil. Em 2008 eu não me recordo. Foi um tempo atrás, isso foi há muito tempo. Eu vou dar essa pesquisada só pela informação, porque fiquei com curiosidade. Mas acho que o Guts não foi na Copa do 2010. E teve o Royce também, que, enfim, foi cortado, etc, por lesão. Não, foi em 2014 isso. Mas 2014. Eles sempre renovaram. Eles não vamos focar em jogadores antigos, nós vamos focar em jogadores que têm potencial para serem bons jogadores. Temos uma boa geração aqui, vamos começar a trabalhar eles na seleção, né? E deu muito certo, né? Foi campeão em 2014, jogando assim o fino da bola. Quase foi campeão da Eurocopa, mas bateu no...
na Itália. 23 jogadores convocados da Alemanha para a Copa de 2010, por ordem numérica de 1 a 23. Manuel Neuer. Não é porque tá por ordem de numeração, é foda. Neuer, Jensen, Fritz, Algo, tem uns nomes que não existem mais, né? Tis, Kedira, Schweinsteiger, Ozil, não sei falar esse nome, mas é Stefan Kib, sei lá. Podolski, Klose. A Wizzy, o goleiro reserva. Thomas Miller, Batstuber, Trochowski, Philipp Lahm, Matt Secker, Toni Kroos, Cacau, né, o brasileiro. Boateng, Marin, o terceiro goleiro Butch, e o 23 era o Mário Gomes. Então o Götze não estava na sessão de 2010. Então, eu meio que foquei, se eu não me engano. Eu acho que foi em 2012 que já rolou essa renovação. Só pra deixar claro, é o Kissing do Leverkusen. Eu acho que 2012 ou 2013 eu preciso fazer. Teve um amistoso Brasil e Alemanha, né? Foi antes do 7x1 e tudo mais. Foi 3x2 pra Alemanha, não sei quem lembra. Acho que foi em 2012, 2013. Foi bizarro esse jogo. O técnico ainda era o Mano Menezes, inclusive. O Götze fez um gol, né, na seleção brasileira. E eu tenho um amigo meu que apostou que o Brasil ia ganhar comigo até hoje. Eu falei que a Alemanha ia ganhar, ele tá me devendo R$5 até hoje. Não me pagou até hoje. Mas enfim. Corrigindo a inflação, dava uns 7 já por aí. Não, na época R$5 era muito grana. Até que inflação fudeu a gente, mas R$5 na época era dinheiro pra caramba. Mas a gente poderia aqui estar muito bem falando do Gabigol também. E a gente poderia mas só que. Eu falei agora de R$5 ser muito dinheiro, porque o Simeone faz economia. Quanto valia R$5? Ele saberia investir esse dinheiro e render muito mais hoje. De 2012 pra cá, R$5 em 2012 dá quanto hoje pela inflação? Vai no Excel, vai também no site do Banco Central. 5 anos pega o deflacionador. Você faz economia, eu quero essa resposta de cabeça, Simeone. Pega o índice deflacionado e você bota isso para o 5 anos de reajuste monetário, que ainda vai em consideração também. Hoje esse dinheiro é realmente real. Lembrando que a inflação chegou a bater mais de 10%. Mas, a inflação chegou a bater 10% em 2015, 2016, alguma coisa assim. Estava isso tudo. Realmente, desculpa, tô com saudade do meu dinheiro. Mas voltando ao Bruno Henrique, galera. Fala aí, Gonzaga, você ia falar. Não, a gente podia estar muito bem fazendo esse programa falando sobre o Gabigol. Só que a gente sempre fala do Gabigol aqui. E a gente pouco fala sobre o Bruno Henrique, né? Frisar que a gente chegou a falar no programa que o Bruno gravou recentemente, no Brasil, que a gente já tava pensando em fazer um programa ou do Bruno Henrique ou do Gabigol. Escolhemos fazer um programa do Bruno Henrique pela convocação. E aí, um dia antes da gravação desse programa, o Bruno Henrique faz o que fez contra o Internacional. O programa tá saindo no jogo de volta. Não sabemos o que aconteceu. Sendo que também sapecou o Vasco, né? O dia depois de convocado, sapecou 2 gols no Vasco e 2 gols no Internacional. Então tem todos os motivos para falar de Bruno Henrique hoje. O gol dele foi dado pro Gabigol, né, no jogo do Vasco. Mas né, então a gente já tinha escolhido depois da convocação, que seria o programa sobre o Bruno Henrique, em função da convocação à seleção. Mas em breve, acho que esse ano talvez saindo sobre o Gabigol, se ele manter a pegada que tá mantendo. Só pra gente fazer uma ressalva. Vale lembrar o pessoal de que a gente tá gravando isso antes do jogo contra o Ceará. Então a gente não sabe se vai ser o time titular, time reserva. Só pra gente fazer uma análise aqui, a gente tá falando de Gabigol. O Gabigol tem chances de bater. Sabemos que é difícil, mas atualmente o Gabigol já bateu o Wagner, acho que o Wagner Love, e já é o segundo maior artilheiro do Flamengo desde 2009, né? Não, então, isso acho que já do passou. Ano, né? Você tá dizendo, gols por ano. Do ano, isso, ou seja, ainda temos muitos jogos ainda temos um turno de brasileiro inteiro. Então, tem mais de jogos brasileiro, fora o jogo contra o Inter, e se passar mais de 2 na Libertadores. Isso. E o Gabigol tá só 12 gols do Hernani. E fazendo a projeção, o Gabigol hoje, contando o jogo já contra o Inter, o Gabigol tem 35 jogos e 24 gols. Cara, isso é muita coisa. Por média, demais. Ele tem mais 20 jogos no brasileiro. A gente sabe que ele não vai jogar todos, mas pela média, assim, mais ou menos, por volta de 20 jogos, se ele fizer mais, daí o torno de 10 a 12 gols. Então ele poderia pelo menos empatar com o Hernani Brocador. Existe essa perspectiva. Se ele manter o nível que ele está mantendo agora. Se continuar nessa toada, né? Agora, a média de gols por ano, eu acredito que passe. Agora, se ele cair um pouco de rendimento e tudo mais, eu acredito que chegue próximo, certo? Isso é relativo, então depende também de quantos jogos ele vai jogar desses que faltam. Isso. E por que estamos falando de Gabigol
no programa sobre Bruno Henrique. Porque o Gabigol e o Bruno Henrique é uma dupla dinâmica que tem dado muito certo aí desde a época do Santos. Eu falo até mais do que isso, sabe por quê? O trio, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, o trio que... por que esse trio? Porque a gente não inclui, por exemplo, Everton Ribeiro e tudo mais. Por que só esse trio? Porque foi o trio que foi contratado esse ano. Os três chegaram esse ano, certo? Exatamente. E esses três somaram tem 52 gols na temporada. É absurdo. 52 gols na temporada. Muito o Flamengo hoje tem 84, quando esse programa está sendo gravado. Dos 84, metade, 42, são da dupla Bruno Henrique e Gabigol. Outros 10 do Arrascaeta, 52. É absurdo. E por que eu tô colocando o Arrascaeta como um trio e não falando da dupla, já que a dupla tem metade dos gols do time no ano? Porque o Flamengo não perdeu no Maracanã esse ano com o Arrascaeta de titular. Os únicos jogos que o Flamengo perdeu esse ano no Maracanã foram pro Fluminense e pro Peñarol. Nos dois jogos o Arrascaeta esteve no banco. No Fluminense ele entrou, inclusive deu até o passe errado que saiu o gol do Fluminense. E contra o Peñarol ele não entrou no jogo. Então, sempre que o Arrascaeta foi titular no Maracanã, o Flamengo não perdeu esse ano. E até no jogo que ele perde, né, ele jogando, né, ele contribui com o gol, pena que foi do Fluminense, né. Exatamente. O importante é ajudar. Não, mas, pra que lado vai ser? Ele quer ver o pessoal feliz esse ano no Maracanã. Ele quer ver a alegria no rosto do torcedor, Rogerinho. Ele tá aí pra espalhar a felicidade. O programa tá lá em cima, Vamos trazer outra informação, é que o Bruno Henrique, né? A gente tá falando do Gabigol, e o Bruno Henrique, ele já está a um gol de igualar Adriano em 2009. Falta um golzinho apenas, que a gente sabe. O Bruno Henrique tem... Mas é importante lembrar também, pra gente não relativizar tanto, que o Bruno Henrique sem dúvida. No meio do ano, jogou só o Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil o time tava mais. Relativizar. Tem mais jogos, provavelmente, que o Adriano terminou. Antes do ano acabar, eu acho que o Bruno Henrique já deve ter feito mais jogos esse ano do que o Adriano fez em 2009. Então, por média, não estaria. Mas, mesmo assim, a função dele nem é fazer gol, se a gente for parar a pensar. Tá de ser exatamente. Mas mesmo assim, é um número expressivo. Se você pegar o Bruno Henrique, não é o artilheiro do time no ano. Tem, se eu não me engano, 18 gols. E tá ali se você pegar todos os artilheiros do Flamengo por ano desde 2009, e você tem a lista, o resto do Gabigol esse ano e o Hernani, o que fez mais gols, acho que fez 24. O Bruno Henrique tem 18 e não é o artilheiro do time. Então o Flamengo hoje está se mostrando um time que faz muitos gols. Exatamente, não é um centroavante com essa característica, né? Eu acho o time um pouco instável. Eu acho que a gente pode assegurar uma melhoria significativa, falar que eu acho o time ainda um pouco instável, oscila um pouco ainda. Eu acho que se passar do Inter hoje, haja coração, né? Se passar do time hoje, do Inter hoje, eu acho que dá uma segurança de que o trabalho de Jorge Jesus já tá no caminho. Se acontecer do Inter, e a gente vai falar do jogo contra o Inter, né, o jogo de volta hoje, um pouquinho mais pra frente no programa, eu acho que se passar do Inter, dá aquele negócio de falar que o trabalho de Jorge Jesus já tá dando resultado. Se o time oscilar e acontecer a tragédia hoje, a gente não pode falar que o Jesus está, sabe? Ainda vai mostrar a oscilação, entendeu? Eu acredito que depende. O que não é um absurdo se tratando do futebol que o Flamengo, da evolução que o Flamengo vem tendo, né, com o passar dos jogos. E ainda sabe que, assim, por mais que já tenha alguns jogos, o Jorge Jesus tenha 2 meses só à frente do Flamengo, tendo jogadores que tirando os que chegaram, né, que foram contratados no meio dessa temporada, os que estão voltando de lesão, o que foi no caso agora do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio que voltou de lesão, temos alguns outros jogadores voltando de lesão também, que ainda não estava no processo de evolutivo, acabou perdendo o compasso aí devido a seus problemas físicos, né? E aí agora com a sequência de jogos, lembrando também que como o Flamengo já não está mais na Copa do Brasil, e se afinelando cada vez mais a Libertadores, o Flamengo só vai ter o Brasileirão pela frente, né? Aí vai ter... Vamos estar em uma das 2 Copas do Brasil, tá dizendo, né? Bem lembrado. Está somente na Copa do Brasil das Américas, né? Como a gente falou no programa passado. E aí... E o campeão da Copa do Brasil das Américas vai ter a oportunidade de jogar um jogo em Santiago para ver se vai ser o campeão do continente. Exatamente. Quem vencer a Copa das Américas... Então será que a gente pode dizer que vai ser um novo Mundial?
Olha quem aí, vencer a Copa do Brasil das Américas terá a oportunidade de fazer uma partida para ir pro Mundial. Copa Mickey. Que provavelmente será contra o time argentino. Copa Mickey ou Copa Libertadores das Américas? Quem vencer a Copa do Brasil das Américas vai fazer uma partida, provavelmente contra o argentino, o vencedor da Copa Argentina das Américas, pra ver quem vai pro Mundial. Porque provavelmente será Boca e River do outro lado. O Boca venceu ele 3-0, fora de casa, deve passar, provavelmente já passou, vamos falar a real. E o River Plate fez um excelente resultado dentro de casa contra o Cerro Porteño, 2-0. O mesmo resultado que o Flamengo fez, né? O Cerro tem que virar dentro de casa agora 2-0 no Paraguai, é difícil. Eu acho que não tá decidido, pelo mesmo motivo que eu acho que o Inter também não deve ser decidido com o Flamengo, apesar do Cerro ser um time mais fraco. Mas o River tá com o pé na semifinal também. E eu só um ponto aqui, porque ano passado o Boca e River fizeram a final lá na Europa e o Flamengo e a final dessa vez vai ser aqui na América do Sul. Por que não levou esse jogo lá pra Europa também, pra ser um alvoroço louco? Imagine o Flamengo jogando na Europa. Mas aí seria muito confuso, porque seria o Mundial, seria Champions do Mundial ou Mundial da Champions. Porque seriam duas Champions do Brasil das Américas. Seria a Copa do Brasil das Américas Europeias. E a Champions da Europa. É muito confuso. Não, seria a Copa do Brasil das Américas, UEFA Copa do Brasil das Américas. Exatamente, é muito louco, muito louco. A FIFA tá ficando maluca. Voltando... Of America. Nossa. Mas, assim, puxando já de novo, né, que a gente deu uma volta absurda. Fomos pra Libertadores do nada. Do nada Copa não, Champions, né? Libertadores, Copa do Brasil. De hoje. Mas, só comentando sobre a questão do Gabigol e o Bruno Henrique, né? Na minha opinião, eu acho que, primeiro... Essa dupla sertaneja é maravilhosa. Gabigol, exatamente, Gabigol e Bruno Henrique. E combina, né? Um com o nome composto, outro com o nome escroto. Apelido escroto, perdão. O Barbosa e Bruninho também pode, hein? Mas fica bem mais tradicional, né? Não chama atenção. Mas voltando, acredito que, primeiro, tem a questão física. O Gabigol estava alegando dores, enfim, ele tem esse ponto. E o Bruno Henrique já teve uma lesão, mas está mais recuperado, está mais em forma. E tem, eu acho que a principal questão questão muito das escolhas, né? O Gabigol é um jogador muito mais talentoso que o Bruno Henrique, na minha opinião, e muito mais promissor em questão de tudo. Você acha que Mas só completar. Só que o Bruno Henrique, ele com a idade que tem, já tem 26, 27 anos, 28 anos. 28, sei lá. 28 anos, eu acho que ele aprendeu a assimilar, a saber a jogada correta, a hora correta de fazer a jogada. Isso é uma questão que onde está posicionado com muito mais facilidade que o Gabigol. O Gabigol às vezes se precipita bastante ainda. Mas não é à toa, né? Ele tem 21 anos, é muito novo, ainda tem muito a aprender. O Bruno Henrique, ele sabe onde está na área, ele sabe qual jogada escolher. Eu acho que desde que, enfim, ele está no Flamengo, são poucas as jogadas que ele escolhe errado. Ele geralmente eu acho que ele não é tão brilhante, não é o jogador mais brilhante do Flamengo em tomada de decisão, mas ele tem mostrado nesse sentido uma evolução em relação ao Bruno Henrique dos Santos. O Bruno Henrique dos Santos, às vezes, ele tentava um drible, ele ficava um pouco atabalhoado, a bola escapava. Até se questionava. Às vezes ele cortava pro lado errado, no momento que ele tinha que cortar pro meio, ele cortava pra linha de fundo. Até esse no Flamengo foi virado nesse sentido. Esse Bruno Henrique dos Santos era até questionado, saber assim. Questionado não, né? Mas se levantou a dúvida. E aí? Era um jogador de uma temporada só? Porque o Bruno Henrique, em 2017, jogou muito no Santos. Todo mundo escalava ele no Cartola e era certeza de ponto bom. Meia ponta aí. E nosso parâmetro aqui é o Cartola. Era o Cartola. Né? Na época, todo mundo só conhecia o Bruno Henrique do Cartola porque pontuava bem no Santos. Todo mundo. Inclusive, dica pro Cartola, galera, sempre diga. Não importa contra quem. Nino Paraíba é a dica do Cartola. Sempre, há muito tempo aí já. Né? Também sempre tá no meu time. Nossa. No Santos, o Bruno Henrique fez 20... Não, só pra continuar aqui. O Bruno Henrique fez 20 gols em 86 jogos. Mas dando 16 assistências também. Era um jogador muito decisivo no Santos, todo mundo lembra, né? Até contra o próprio Flamengo também. A gente lembra daquele jogo. E foi um jogador que caiu em produção em 2018 por conta da lesão. Que em 2018 realmente o Bruno Henrique não estava em boa fase com a lesão e tudo mais.
E aí, quando veio pro Flamengo, foi aquela pergunta que todo mundo faz quando o jogador chega, né? O Bruno Henrique de onde? O Bruno Henrique de que ano? O Bruno Henrique de que temporada? O Bruno Henrique vai ser recuperado da lesão? Isso, aquela coisa toda. Ele veio de lesão. Ele veio de lesão, uma lesão gravíssima no olho, né? Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira, é mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade, é verdade, é verdade. É. La la ya, la la ya. Posso fazer a pergunta cruel, então? Do it. O Bruno Henrique, ele é, de fato, vocês pararem pra pensar agora, o melhor jogador do Flamengo em 2019? Se sim, por quê? Se não, por que também quem seria o melhor jogador do Flamengo no ano? Cara, Ele é o mais É eficiente. muito fácil de falar, melhor, mas ele é o melhor, realmente, o destaque, o melhor jogador do Flamengo na temporada? Não, ele é o mais eficiente, só isso, na minha opinião. Boa pergunta, ele é o mais eficiente, não necessariamente o melhor. Quem é o melhor jogador? Porque o mais eficiente não necessariamente também é o mais regular, então depende do seu método de avaliação. Né? Na minha opinião, a Arrascaeta. Pela condição que ele dá durante o jogo, ele cria muito. Ele é o mesmo Arrascaeta do Cruzeiro, na minha opinião. Não à toa ele saiu e o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento. Essa opção que ninguém tá falando, mas enfim, continue, depois eu trago o nome, revelo o nome que eu tô pensando. não, aqui. é interessante, porque exatamente, como eu falei no começo do programa, a gente poderia ter escolhido falar do Gabigol, mas a gente sempre fala dele em outros programas, né? Então, e o Bruno Henrique... Não esquecendo do nome muito importante do Flamengo no Talvez ano. eu sei que você vai puxar aí, mas vamos lá, calma lá. Rodrigo Caio, meu garoto. Sim. Rodrigo Caio, antes de se machucar, tá irregularíssimo. Só que assim, é aquela questão de destaque, né? Quem se destaca mais? O Rodrigo Caio que tá marcando muito ou o Bruno Henrique que tá fazendo muito gol? Questão da posição também. O Rodrigo Caio voltou de lesão colocando o Guerreiro no bolso. Exatamente. E jogando muito bem no primeiro jogo da volta já, né? Então, cara, tem muitos jogadores aí que poderiam se falar que o Bruno Henrique é o melhor do ano, não é justo. Não é você de falar que o melhor jogador do porque a gente também poderia estar dizendo que o Gabigol também é o... cara. Porque a gente poderia estar dizendo que o Gabigol também é um dos melhores jogadores, o Everton Ribeiro também, que tá jogando muito, o Arrascaeta, entendeu? Agora, uma coisa que a gente deve ressaltar aqui é a importância do esquema tático do Jorge Jesus, que tá encaixando muito bem, né, cara? Tá fazendo os jogadores jogar bem. Tá fazendo... Temos que registrar esse momento. Tá fazendo o William Arão jogar bem. Tá fazendo a gente esquecer do nosso ódio pelo William Arão. Que português maluco. Pois é. Cara, então, a gente tem que lembrar também que sobre quem é o melhor jogador do ano, a gente também pode afirmar com convicção que não é Diego Ribas. Independente da lesão. Não é o Diego. Não, já não era, né? Então, não era de se machucar e tudo mais. Aí o Flamengo tem sido a temporada também do Diego Alves, muito boa de redenção, talvez, né? É uma temporada até de altos e baixos, tem falhado em alguns poucos jogos, mas tem sido o Diego Alves que a gente contratou, que a gente espera nos momentos decisivos. Não foi contra o Atlético Paranaense, de fato não foi. Né? Mesmo assim, pegou um pênalti naquela decisão. Aí contra o Emelec cresceu, contra o Vasco, meu irmão. Pra mim, inclusive, independente se o gol foi do Bruno Henrique ou do Gabigol, desse segundo gol, né? Independente de qualquer um dos dois ter feito 2 gols, ou o Bruno Henrique ou o Gabigol, pra mim o melhor em campo foi o Diego Alves, cara, contra o Vasco. Eu acabei... 2 pênaltis, acabei que eu não pude assistir esse jogo, mas... Pô, você pegar 2 pênaltis, cara, em cima do Vasco, meu irmão, não tem explicação. Melhor que isso, só ver a Argentina apanhando. Mas o resto é ótimo. E só se fosse 3. E melhor ainda, pegar o gol, pegar o pênalti, na sequência fazer o gol. Na sequência o Flamengo levar um pênalti e fazer o gol. Não, é impressionante. E a gente tava discutindo até antes de começar a gravar o programa, que é outra pergunta que a gente pode abrir aqui, o pessoal pode comentar no post, pode comentar onde quiser, é só fazer a mensagem chegar até a gente. Quem é o seu jogador favorito do Flamengo hoje? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pessoal responder. Responda essa pergunta, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook. Vamos fazer um momento e-mails no próximo programa para todo mundo responder desse time, principalmente os titulares. É claro que você pode ter um reserva que você gosta, mas desse time que vem jogando, quem é o seu jogador favorito do elenco? Isso. Não precisa ser o melhor, ou que você acha que tá jogando melhor, mas que você mais te agrade. E justifique sua resposta, tá? Não adianta só...
eu tava comentando com o Simone que, pelo jogo contra o Inter e pelo que tava demonstrando desde que chegou, o Rafinha, mano, pilhadaço, irmão. Sim. Rafinha maravilhoso. Maravilhoso. Flamengo pra caralho, irmão. E falei que queria muito ter visto ele jogando contra o Vasco. Vai ter que ficar pra próxima. Nossa senhora. Não, ele é pilhadaço, irmão. Mano, talvez tentar tá pegando um lugar no meu coração. Eu tô muito fragilizado ainda com a saída de certas laterais do time. Exatamente. Precisamos arranjar um novo. O Rafinha tá dando minha dor, cara. Realmente, o Pará faz falta. Fazia muita falta mesmo. Fazia muita falta. Fazia muita falta. Levava muito cartão, realmente. Mas assim, o que não fazia era acertar cruzamento. Também tem isso. E isso, coisa que o Trauquinho sabia fazer muito bem. Dá licença. Olha só. Mas, já que a gente tá falando de Trauco, eu lembrei de quem? Quem jogou muito contra o Atlético, contra o Internacional? Felipe Luiz. Olha, eu preciso confessar. Começou os 2 gols, hein? Começou os 2 gols. Nos 2 gols, ele deu o passe pra quem tocou pro Bruno Henrique, né? Digamos o passe pra assistência. No primeiro gol, no caso, o Bruno Henrique não fez o gol no primeiro lance, né? Quando o Everton Ribeiro lança pra ele, né? O Felipe Luiz toca pro Everton Ribeiro, ele lança pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique ele não faz o gol no primeiro lance, o Gerson toca pra ele e faz o gol. No segundo, o Felipe Luiz toca pro Gabigol, e o Gabigol toca pro Bruno Henrique, e o Bruno Henrique faz o gol. Então, nos 2 lances, ele começou a jogada tocando pra quem daria a... Foi o Gerson. O segundo gol foi o Gerson. Não, então, eu acabei de falar. No primeiro gol, o Felipe Luiz toca para o Everton Ribeiro, ele enfia pro Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique perde a bola, o Gerson recupera e toca para ele de novo. Eu preciso relatar aqui que durante o jogo com o Flamengo Internacional, eu falei, cara, como é bom você ter laterais, cara. Como é bom, porque é uma diferença. Eu tava comentando com meu primo durante o jogo, eu falei... Falamos tanto de laterais esses exatamente, anos, exatamente. E outra, quando o Felipe Luiz... Então, o Felipe Luiz, quando chegou, eu tava numa certa dúvida, tinha uma pulga atrás da orelha ali, porque eu não via, pelo menos eu não conhecia, não acompanhava muito bem o futebol do Felipe Luiz só na seleção. Mas eu sabia que era um grande jogador, logicamente, jogando no Atlético de Madrid, mas eu não... Eu sei exatamente isso. Eu falei assim, cara... Ninguém joga no Atlético de Madrid assim, pô, dá uma vaga aí. Exatamente, então só que eu dei mesmo. O cara joga muito, dei mesmo a vaga pra ele. Só que eu não... Até comentei com meu primo, falei, cara, eu não sei se o Felipe Luiz tem uma cara de Flamengo, não sei, mas a gente tá tão desesperado por um lateral que, cara, se ele vir vai ser demais. E, cara... Ele tá vindo pra subir. Pô, Gonzaga, não é qualquer jogador. Inocência. Assim, é porque as pessoas, Gonzaga, não entendem. Não é um erro só seu, né? É um erro do pessoal de futebol que não acompanha, só acompanha Barcelona e Real Madrid. Toma! Não entende o evento que é o Atlético de Madrid. Não. Madrid é maravilhoso, né, cara? As pessoas não entendem o que a revolução que foi, apesar de ser um jogo muito mais defensivo, muito mais truncado. Não, é meu time na Espanha, é o Atlético de Madrid. Eu só não fico assistindo todo jogo porque eu não tenho mais nada pra fazer. É ataca. Isso porque você não acompanha essa coisa. Aí tá sacanagem, só acompanha a seleção brasileira, mas é o teu time. Tá sacanagem, já, para de graça. Não, é o que eu falei, é o meu time, é o meu xodó na Espanha, é o Atlético de Madrid. Só que eu não fico acompanhando o jogo, porque eu trabalho e eu tenho outras coisas. Você não acompanha, zero. E assim, o Felipe Luiz... todo mundo vai Madrid. E bateu o filme no Brasil, como é que foi essa porra? O Felipe Luiz, ele é tão importante que ele não saiu em nenhum momento. Ele não foi dúvida em nenhum momento. Ele foi pro Chelsea por questão dele querer ir pro Chelsea por um ano. Aí o Chelsea tem mais poderio financeiro. Mas exatamente. Pagou, acho que, se não me engano, foi 15 milhões num empréstimo de um ano. Só que não foi bem utilizado e voltou pro Atlético de Madrid. Não, ele foi vendido para o Atlético de Madrid. Ele foi vendido para o Atlético de Madrid e ele voltou para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid contratou ele muito mais barato que vendeu. Sim, porque não rendeu da maneira que rendeu. Porque quem e mesmo assim foi campeão inglês. Olha aí, quem entendeu engraçado. O futebol dele foi o Simeone e usou da melhor forma possível.
Que engraçado, né? Diria que algum Simeone teria de futebol. Mas enfim. Não, mas a minha preocupação com o Felipe Luiz não era se ele ia jogar bem ou não, é se ele ia corresponder rápido e se adaptar rápido. Porque no Brasil ele é diferente da lateral direito, que a gente discutiu isso no programa quando o Rafinha chegou. O Rafinha ele vai disputar ali na direita com alguns outros jogadores para ser o melhor lateral ali, principalmente com a chegada do Juan Fran. Né? Tem o Juan Fran, tem o Fagner, que é para mim um lateral quase no mesmo nível, sim. As pessoas têm birra com o Fagner, mas ele é bom jogador. Ele é um nível próximo do Rafinha. Eu não vou colocar na lista aí o Daniel Alves, porque ele tá jogando de meio campo. Porque se ele jogasse de lateral, ele seria discutível melhor. Mas tá jogando de meio campo. Então, pra quem vai jogar na posição, o Rafinha tem a sua disputa ali. O Felipe Luiz, muito diferenciado, cara. Muito diferenciado. Ele é melhor, cara. Ele é melhor que qualquer lateral esquerdo do Brasil hoje. E sem contar, velho. Ele é diferenciado tecnicamente demais, cara. Na minha opinião, só não foi a melhor produção do futebol brasileiro essa temporada, repito, por causa do Daniel Alves. E tipo, eu preciso exaltar aqui mais uma vez a importância de um técnico que sabe utilizar seus jogadores e sabe fazer o jogador jogar o seu melhor, cara. Porque a gente sempre falou aqui que o Flamengo era um time muito individual, que tinha que utilizar muito fazer muitas jogadas individuais para poder se destacar no jogo. Você mesmo já falou muitas vezes isso aqui no programa, né? O Flamengo vivia dependendo desse individualismo. E hoje é o Flamengo muito coletivo, cara. Apesar de você ter os destaques individuais, mas sendo utilizado da forma correta, que é o individual com o coletivo. Cara, eu acho que a melhor definição coletiva que tinha antigamente era o time arame liso. Até tocava muito a bola. Isso. Hoje o Flamengo é um time que você dá espaço, principalmente no terceiro terço do campo, uma coisa que a gente gosta de falar, né? Terceiro terço do campo, você praticamente é suicídio. Hoje o Flamengo marca em cima, o Flamengo marca pressão. O Flamengo hoje é um time que não só cerca e não faz nada, né, cara? E o Gerson também, que foi outro jogador que chegou no Flamengo e com uma luva. Coringão. É o Coringa? Exatamente, então o Felipe Luiz é isso, cara. Você vê a diferença do que é ter um lateral que não fica só dando um chuveirinho na área, cara. Você vê que a gente não vê cruzamentos exacerbados, exagerados, exatamente. E quando ele pensa na jogada, você vê que ele faz um passe. Cara, você vê que Isso. Inclusive, por baixo ele ainda é melhor apontando que por cima, não né? Fica rodando que nem um peão pra tentar desfazer o jogo. Ele cruza baixo, né, cara? E a defesa pra cortar é muito mais difícil. Principalmente uma defesa alta como é a do Inter. Não, uma defesa alta como é a do Inter, eles sabem cortar a bola de cabeça. Você cruzar no baixo, meu Deus, não dá cura, que eles têm que tirar com o pé, né? Levanta o pé pro lado, pro outro pra chutar a bola. É muito mais difícil. E é muito difícil contra um lateral que cruze bem a bola rasteira na linha de fundo. Geralmente ele cruza no alto pra cabecear. Então isso cara, no futebol brasileiro, o de Felipe Luiz é indiscutível, cara. Agora, é por isso que eu volto a pergunta, né? Estamos falando de Bruno Henrique, o programa é pra falar de Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo na temporada, é o melhor jogador de momento também no Flamengo, e principalmente eu vou repassar a pergunta que eu fiz para o pessoal mandar pra gente, pra vocês dois. Quem é um jogador hoje que pra vocês é o seu jogador favorito do time, dos que vem jogando? Quem mais te agrada, quem você mais... Enfim. Cara, atualmente, o Gerson pela surpresa de ter se adaptado tão rápido e ser um monstro de campo, cara, jogando demais. Agora, o Bruno Henrique, eu acho que é o jogador que, digamos assim, faz falta se não tiver no time. Fazendo diferença, aquele jogador você fala assim, cara... Só quando não joga. Pelos dois. O Bruno Henrique é o jogador que você sabe se chegar na linha, pegar a bola e avançar, você sabe que é perigo de jogo e cria muita jogada, né? Aquele jogador só que faz a jogada. Eu acho que o Bruno Henrique, eu gosto do Bruno Henrique, nesse sentido eu até concordo que ele seja o jogador que mais faça falta, pela amplitude de jogo, pelo estilo de jogo. Acho que não tem um jogador hoje com o estilo de jogo do Bruno Henrique. Ele é o que mais se assemelha. O Bruno Henrique é o jogador que deveria ter sido o Vitinho no passado, o cara que vem para substituir o Júnior. Quem tem um estilo de jogo que lembra o Vinícius Júnior, o estilo que o Vinícius Júnior joga? É o Bruno Henrique. Exatamente. Eu só acho que ele poderia fazer coisa que o Vitinho faz muito. E que é um dos motivos que às vezes eu prefiro, gosto até de ver no Vitinho, que é um cara que não tem medo de chutar no gol, de arriscar. Eu não gosto de ver o Vitinho. E Simeone,
seu jogador favorito desse que vem jogando agora, por quê, o que te agrada, tudo mais. Como ele já treinou comigo, não, sacanagem. Eu escolhi o Felipe Luiz, mas era só pela piada mesmo. Eu acho que. Seria um voto válido, cara. Seria um voto válido. Não, é muito cedo, eu acho também. Assim, a gente não tem dúvida. É aquilo, Marcelo. A gente não tem dúvida. Internacional, cara. Sim, sem dúvida. Ele foi muito decisivo. Tanto na defesa como no ataque. Não à toa ele recupera. Enfim. Vai abstrair isso. Vamos falar de Bruno Henrique. A gente já tá espalhando demais já esse programa. E é muito craque pra falar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem que falar Gabriel, a gente tem que falar de Rodinei, a gente tem que falar, enfim. Mas mesmo assim, vamos focar. Eu acredito que o melhor, cara, eu acho que até pelo efeito que ele deu, né? A cratera que ele deixou no clube que ele deixou, né? Saiu, né? Ficou por anos, é o Arrascaeta, cara. Ele é um jogador que cria muito, mas muito gol. Tem uma presença de área, assim como o Bruno Henrique. Eu acredito que ele tem também essa presença de área, que é muito presente. Inclusive o Bruno Henrique, só para uma coisa que eu ia comentar anteriormente, ele já jogava assim desde o Goiás. Eu queria ele no Flamengo, mas só que ele foi pra Europa, com 25 anos. Pra tu ver como ele se destacou realmente no Goiás, que, porra, convenhamos que com 24, 25 anos, não me recordo. Ele foi junto com o Eric, e ainda o Goiás ainda caiu, e ele foi pro Werder Bremen. Não deu certo lá, deve estar frio pra caralho. Não, quero ficar com o meu só pãozinho de queijo. Período, né? O Bruno Henrique jogou, ele estava no Werder Bremen, naquelas quartas de final, onde o Werder Bremen meteu 2-0 no Real Madrid, e no jogo de volta o Cristiano Ronaldo meteu 3, né, e eliminou. Naquele confronto, o Bruno Henrique jogava pelo Werder Bremen. Exatamente. Então, assim, ele não fluiu, talvez por lesão também, que ele teve algumas lesões lá, e assim, futebol alemão é muito físico, assim, é uma coisa meio complicada. Nossa, muito. Extremamente jogadores intensos e jogadores fortes mesmo. Ágeis, mas só que são fortes, prioritariamente. O exemplo pra mim desse futebol, o Henrique, porra, aquele cara é um armário e tem a mobilidade de do meia armador, cara. É impressionante, assim. Claro que não tem habilidade, mas ele é, incrível isso. Essa capacidade do futebol alemão de ter caras enormes e, enfim, com uma mobilidade absurda. Mas, enfim, ele já tinha essa característica de goleador, de um atacante eficiente no gol, se posiciona muito bem na área, dribla muito bem, enfim, ele é um atacante completo. Tanto que o Abel Braga chegou a escalar ele como centroavante, né? Sim, exatamente. Assim, que eu não acho que ele não rende bem. Ele renderia melhor se tivesse centroavante em si, que seria mais um para ajudar ele a criar jogadas. Enfim, essa é outra história, esse é outro assunto. A gente está discutindo quem é o melhor jogador do Flamengo, se é o Bruno Henrique, qual jogador É muita coisa ao mesmo tempo. Ninguém citou um nome que eu acho que há um ano tem sido. Eu não sei nem categorizar. E ninguém citou Everton Ribeiro. Eu achei que você ia falar ele. Everton Ribeiro. Ele não é fase, eu acho que. Cara, eu acho que. Se lesionou ele se machucou, voltou agora de lesão. Mas o último ano, a segunda metade do ano passado e a primeira metade desse ano. Nossa, absurdo, cara. Brilhante nos passes. Deixando... Mano, o passe que ele deu pro Bruno Henrique nesse jogo agora, o primeiro gol, mais que o Bruno Henrique ter errado, a bola voltou pro Gerson e tudo mais. Aquele passe não é qualquer um que dá. Certinho, entre o Cuesta e o Wendel, né, que o Moleiro tinha saído. Cara, foi um passe absurdo. Na medida, categórico. A visão de jogo do Everton Ribeiro, a qualidade de passe, de criação de jogada. O cara é um monstro, cara. Assim, talvez seja, se não for o melhor jogador do futebol brasileiro nesse último período aí, cara. Disputa com o Dudu, disputa com. Então a gente tá falando nesse período, né? E o Arrascaeta, né? Eu acho que são os três que disputam. O Arrascaeta, principalmente pelo que fez no Cruzeiro, né? O melhor jogador, digamos assim, do último ano. Pegando de hoje até 365 dias atrás, né? Nesse período.
fica entre o Dudu, que decidiu o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, né? O Arrascaeta pelo Cruzeiro agora nessa temporada, e o Everton Ribeiro, que vai ver jogando no Flamengo, cara. Acho que é um pouco indiscutível, cara. É impressionante que o Everton Ribeiro tem jogado no último ano, cara. O que eu questiono bastante do Everton Ribeiro é que ele é um jogador irregular em alguns momentos, decisivos, inclusive. Vide os jogos contra o Paranaense, vide jogos antigos. Sim, mas só que assim, além de lesões, né, que interrompem. Você mas falou ele regular. Ele é regular no sentido de irregular, cara. Você falou irregular, por isso que eu falei que não. Não, tem sido muito regular. Ele é irregular que eu tô falando em certos jogos. Em jogos assim, por exemplo, decisivos, que ele erra muito passe. Até em jogos que ele joga bem, ele erra alguns passes importantes para a criação. Agora, eu acho que é muito também problema do Jesus, né? Do Jesus. É o problema do Abel, o antigo, isso. Que às vezes exigia muito do individual, né? E às vezes não tinha opção, às vezes arriscava um passe muito forçado pela orientação do Abel. Hoje em dia tem toda uma lógica, tem sempre alguém aparecendo para dar opção. Os laterais hoje facilitam muito mais a vida do Everton Ribeiro coletivamente. Então acho que isso tem que diminuir e deixar ele mais ainda regular. Mas assim, meu voto, só para finalizar, né, é no Arrascaeta pela condição dele de criar jogadas, que é uma coisa absurda. E assim, vídeo Cruzeiro, gente. Cruzeiro tinha um elenco para estar disputando ali com o Flamengo e Palmeiras. Né? Eu acho que apesar de que o Cruzeiro, apesar de que no período do Cruzeiro, e nem todos os momentos o Arrascaeta foi o melhor jogador do time, né? Teve momentos que o Thiago Neves brilhou mais, normal para o time. Mas assim, eu acho que o Arrascaeta foi muito. O Arrascaeta ele é muito decisivo, né? A gente pode fazer aquela comparação que a gente já faz há muito tempo de Messi e Cristiano Ronaldo. A gente pode trazer um pouco para esse meio campo do Flamengo, como o Everton Ribeiro sendo mais regular, né? Enquanto o Arrascaeta ele é mais decisivo. É um pouco do que se discute nos últimos anos de Messi e Cristiano Ronaldo, que a gente fala que o Messi é mais regular e o Cristiano Ronaldo é mais decisivo, né? Devido às proporções, é óbvio que o Everton Ribeiro é muito menor que o Messi, e o Arrascaeta é muito menor que o Cristiano Ronaldo. Mas nesse fator, né, cara? A gente tem um jogador muito decisivo e outro muito regular, né, cara? Isso é meio caminho andado, de repente ter um time competitivo, né, cara? E como a gente falou, a gente vem falando há anos que o Flamengo tem um elenco muito bom e tal, mas o que tem feito diferença essa temporada é um trio que foi contratado esse ano. Então, você vê, hoje o Flamengo é um time que a gente olha e fala, pô, tá jogando bem a Libertadores, pode ganhar e tudo mais. Só que é o mesmo time do ano passado e muito melhor por função dos 3 jogadores que vieram. Pra gente ver como a gente se iludia ano passado com o time que a gente tinha, como a gente se iludia em 2016 também com o time que a gente tinha, 2018, 2017. E agora os melhores jogadores do nosso time são jogadores que não estavam aqui nas temporadas passadas. Pra você ver como é que o time tem sempre possibilidade de melhorar. Isso fica visível, né? Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo. Bom, e para finalizar, a gente vai fazer aqui um breve comentário sobre o jogo a seguir, o jogo dessa noite, o jogo que está deixando ansioso a semana inteira para ver mais um show do Bruno Henrique, um show do Pantera Negra da Gávea. Isso. E aí, esperamos, né, que o Bruno Henrique, a gente não sabe o que aconteceu no próximo sábado, no sábado, foi sábado o jogo? Foi sábado, né? A gente não sabe o que aconteceu, sabe? Porque a gente está gravando antes. De volta para o futuro. O Flamengo tem um desafio que a gente está aprendendo a jogar. Provavelmente o Flamengo jogou. Você vê? Provavelmente olha aí. o Flamengo jogou com time reserva. Certo? Exatamente. E aí, no caso, é indiferente, né? O resultado, esperamos que tenhamos ganho. Mas, enfim. Eu vou deixar o Simeone falar primeiro o panorama dele, pra gente chegar desse jogo e tudo mais, contra o Inter. Né? Temos também que ver os lados ruins, né? Quem diria que isso é um lado ruim, né? O Arão fora. Daí, ponto negativo. Caramba. Mas aí eu não sei se... Que louco. Palavra que mundo louco. Que louco. Olha, velho. Que mundo louco. Que mundo dá a volta. Mas, porém, todavia, entretanto, temos que lembrar que no primeiro jogo contra o Internacional, o Flamengo jogou com a Arrascaeta, que não estava bem.
e depois mudou pra Gerson ali. Então provavelmente a gente vai ver Gerson também no time titular. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que que Jorge Jesus vai escolher aí. Gerson com Arrascaeta, todo mundo junto. O Arrascaeta estava, como eu posso dizer isso de uma maneira educada, estava choco, digamos assim. Estava choco, estava com a barriga ali meio estourando, estalando, então realmente ele sofreu disso e conseguiu até ir para jogo, não sei como. Na primeira corrida já estaria todo borrado. Exatamente. E assim, não seria aquele que sai tranquilo, né? Pacificamente. É aquele que arde. Mas, enfim, sem esses detalhes sórdidos, bem nojentos, por sinal, eu acho que... Você tá, enquanto o nosso ouvinte aí tá almoçando nesse momento, ouvindo, batendo um lanche, você falando essas coisas nojentas. Exatamente. Tem mulheres no programa, gente. É verdade, perdão, Marcelo. Mas você não tem essas frescuras também. Enfim, mas... Tu caga como todo mundo, então é isso aí. Exatamente. Não, eu não tava definitivamente não caga como todo mundo. É uma cagada especial, você não viu ainda. Pergunte ao meu irmão. Ih, rapaz. E daí aí eu não quero perguntar pra ele, não. Mas voltando, E assim, o Flamengo eu não lembro de ver um jogo que o Gerson foi o segundo volante. Eu não lembro. Assim, ele foi muito mais jogador mais de frente. Então, assim... Cara, mas jogando com o Cuejá, o Arão também não tem sido... Jogando com o Cuejá, o Jorge Jesus jogando com o Cuejá e Arão, o Arão ele é quase um meia também. Não chega a ser um segundo volante. Ele joga quase na mesma linha dos meios. Mas ele tem uma responsabilidade defensiva absurda. E ele tem uma leitura boa. Tem. Mas o Jorge Jesus ele joga quase no que ele é habituado a jogar, que é o 4-1-3-2, né? Ele quase faz isso. Na marcação um pouco recompra um 4-1-4-1, mas ainda assim o time joga bem espaçado no 4-1-3-2. Eu acho que com o Gerson dá pra fazer essa função. Ele vai ter que abrir um pouco mão no ataque, e talvez tenha sido o que tenha favorecido o Gerson, mas ele vai dar uma recuada. Eu acredito que consiga jogar. E eu acho que o meu resumo pra esse jogo é fazer um gol e pronto. É conseguir fazer um gol e deixar a responsa pro Inter. Não, mais do que isso, sabe por quê? A torcida do Inter vai... Flamenguista, vamos falar assim, flamenguista tem a maneira de achar que o Flamengo é diferente de tudo. Em alguns pontos Só que o que acontece? O Inter é um time grande pra caralho. E a torcida do Inter vai empurrar o time da mesma forma que o Flamengo empurrou contra o Emelec. Sim. Então, eu acredito, o pessoal pode até ficar com raiva de mim, mas eu acho que o Inter vai fazer 2 gols nesse jogo. Independente de tudo, eu acho que o Inter faz 2 gols no Flamengo lá no Beira-Rio, a torcida vai empurrar, eu acredito que faça. Mas eu não acho que o Inter faça 4. Entendeu? 2 gols, eu tenho quase certeza que o Inter vai fazer. Só que 4 não faz. Então, se o Flamengo fizer 1, vai ser uns 2-1, talvez, até 2-2. Eu só acho que o Inter consegue fazer 2 gols naquele jogo. Se a gente fizer 1, eu acho que mata. Eu acho que o Inter não faz 4 gols no Flamengo. Eu não sei, eu não apostaria que o Inter faça 2 gols, mas que 1. Não, eu acho que sim. 2 gols agora. Capacidade de fazer. 2-0 faz. Assim como faz 2-1 também. Então se a gente fizer 1 gol, eu acredito que o Inter não vai fazer 4. Eu não sei, já não. Eu não tenho de 2, não, mas 1, certeza. Cara, tem que lembrar que a torcida dos caras vai empurrar. Sim, cara, mas. Mano, a zaga do Flamengo também não é tão. E o Flamengo tem uma de jogar no Sul. É o frio, já falei, deixa os caras mais devagar. Acho que o Inter tem capacidade, eu acredito que faça 2 gols. Se a gente fizer 1, a gente mata, eles não vão fazer 4. Eu não creio que o Flamengo... O lance do Gabigol, que ele perdeu aquele gol, que se ele fizesse... Ah, sim, Nossa, mano. Fiquei 5 minutos em frente à televisão com a mão na cabeça, me perguntando por quê. Por que, Gabigol? Cara... Mas é esse, não tem segredo não, é fazer um gol e... Eu acho que o Inter não vai fazer 4. Mata. O Inter vai fazer 2. Eu só espero que o Flamengo não repita o feito contra o Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, eu me faço passar essa vergonha. Vamos tomar 4. Agora, tem a questão, que é a seguinte. O Jorge Jesus, desde que ele chegou ao Flamengo, ele perdeu 2 jogos. 2-0 pro Emelec, lá, e 3-0 pro Bahia. 2 resultados que interessam ao Inter. O problema do Flamengo não é perder esse jogo. Ele pode perder pro Inter, ele não pode perder de 2-0 ou 2-0. Então, isso.
Tem que lembrar disso. O segredo não tem. É fazer um gol e pronto. É fazer um gol e... Tem que fazer gol. Nas 2 derrotas que o Flamengo teve com o Jorge Jesus, não fez. Entendeu? E foram 2 jogos fora de casa. Então o Flamengo precisa jogar diferente nesse jogo. Precisa ir jogar atrás do gol. O ponto positivo em relação a esses 2 resultados do Jorge Jesus foi o seguinte: contra o Bahia era um jogo de pontos corridos, e contra o era o jogo que tava ninguém muito se ligando muito pra ele. E era um jogo de ida contra o Emelec. Não tinha a pressão que o Inter vai ter de já ter perdido o primeiro jogo por 2-0. Então o Inter vai propor o jogo e vai ceder os espaços. O Flamengo precisa aproveitar. Exatamente esse o ponto. E até porque o Flamengo não é um time, pelo menos esse Flamengo de Jorge Jesus, não tem sido um time que joga atrás, que joga esperando o resultado ou aguardando o adversário. É o Flamengo que propõe jogo. E é isso que a gente espera que o Flamengo faça, não seja só um time reativo. Esperando o Inter e fazer, por exemplo, que o Abel Braga fez quando foi perder o Fluminense, que é sair do seu estilo de jogo para deixar o adversário fazer o jogo dele. Ser um time, o Flamengo não ser um time reativo, né? Que só age mediante a ação do adversário. Reativo constantemente. Se o Flamengo fosse um time que sempre joga no contra-ataque, ele não teria problema de jogar no contra-ataque, porque é o estilo de jogo do Flamengo. Agora, não faz sentido um time que sempre joga propondo o jogo, por ter o resultado, deixar de fazer isso. Não pode dar ao Inter o jogo do Inter e parar de jogar o próprio jogo do Flamengo, entendeu? Se o Flamengo tem o seu estilo de jogo, independente do resultado, mantém o seu estilo de jogo. Não sai do que você está habituado por causa do resultado. Senão você vai... Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Cara. Não, e outro ponto importante é que é o seguinte. O Flamengo, ele não pode, por exemplo, se o Flamengo fizer um gol cedo, né, tipo, o Flamengo, menos de 10 minutos faz 1-0. Não pode sentar no resultado, achar que já ganhou porque fez um gol lá, porque o Inter pode muito bem ser empurrado pela torcida e aí fazer os 4. O Flamengo fez um gol lá e falou, acabou. Com 80 minutos de jogo, entendeu? Então vamos deixar pra fazer gol aí no finalzinho do primeiro tempo. O Flamengo precisa, ao longo da partida, propor e fazer o seu estilo de jogo. Independente se estiver ganhando, se estiver perdendo, o Flamengo não pode sentar no resultado ou se assustar com o Inter se o Inter começar muito bem o jogo. O importante do Flamengo, mais importante que o Jesus precisa fazer nesse jogo, é, independente da situação de jogo, manter o estilo de jogo que o Flamengo está habituado a jogar. Isso é o mais importante. Porque o Inter ele vai entrar pressionado e vai errar de qualquer forma, porque o Inter vai entrar com a pressão. Haverá erros. E eu confio, eu tenho fé em Jesus. Eu ouvi um amém, igreja? Eu acredito em Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos. Vocês já perceberam que é um confronto de Jesus contra o Hellman? Meu Deus. Caralho, é a batalha a batalha final, a batalha do Apocalipse. A batalha, exatamente, julgamento final. Caralho. E aí, você está do lado de Jesus? Está do lado do homem do inferno? Bela observação. Em qual lado você está? Em qual lado dessa guerra santa você se encontra? Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. De Jesus. Vamos lá para encerrar esse assunto da Guerra Santa, para acabar esse podcast. Deixa, eu tenho a música perfeita. Tá tocando aí já. De Jesus eu entendo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br